Não coloque a culpa em Deus. Eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Para que você possa compreender melhor a reflexão de hoje, eu quero te convidar a abrir comigo aí o livro de Deuteronômio, capítulo de número 22, o verso de número 8, que diz assim: Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa. Se alguém de alguma maneira cair dela. Você entendeu? Aqui a ordem é: se alguém construir uma casa, vá lá e coloque um parapeito no telhado, para que não aconteça que alguém caindo dela, você coloque a culpa na casa. Não é assim? Tem muitas pessoas que dizem assim: Deus permitiu. É porque chegou a hora daquela pessoa. Deixa eu explicar para você. Você sabia que nem sempre alguém morre porque chegou a hora? Não, pastor. Pelo amor de Deus, pastor. Isso aí é uma heresia. Como é que é? Não foi porque Deus quis, não? Oxê, lógico que não. Se Deus mandou colocar aqui, isso aqui é uma ordem, uma ordenância de Deus. Deus disse: não coloca a culpa não na casa, não coloca a culpa em mais ninguém, tá? Eu tô mandando colocar aí o parapeito. Se a pessoa cair, não coloque a culpa na casa, não coloca a culpa em Deus, não coloca a culpa em ninguém. A culpa, na verdade, é porque não foi colocado o parapeito. Não houve a obediência à ordem de Deus. Isso quer dizer que aquela pessoa, se vier a cair e morrer, não foi o tempo de Deus. Não é porque Deus quis, foi porque houve uma negligência, uma irresponsabilidade. Eu vou te dar um outro exemplo. Existem pessoas que elas dizem assim, fulano foi roubar. Um exemplo. Uma pessoa vai roubar. Aí, de repente, ela é cravejada de bala. Por quê? Porque ela foi trocar tiro com a polícia, porque deu errado. Deu errado o roubo, né? E ali teve que haver um confronto. Só que no confronto, aquela pessoa morreu. Nós não podemos confundir permissão de Deus com querer de Deus. Existe uma diferença muito grande entre estas duas situações. Foi com a permissão de Deus. E é única e exclusivamente com a permissão de Deus que alguém morre. Mas nem sempre era porque Deus queria que a pessoa morresse daquele jeito, criatura. Ou que Deus quisesse que a pessoa morresse naquele momento. Foi uma consequência de um ato, de um estilo de vida,
Então, Deus ele colocou em meu coração para estar ministrando isso hoje. Olha aqui o que diz em Provérbios, capítulo de número 10, o verso de número 27. Diz assim: o temor do Senhor, ou seja, temer a Deus é apartar-se do mal, é decidir viver uma vida de obediência. Quem se aparta do mal, quem decide fazer o bem, quem não quer desagradar a Deus, está temendo a Deus. Olha só a consequência de quem vive assim. O verso de número 27 diz: o temor do Senhor aumenta os dias. Ou seja, as pessoas terão um tempo de vida mais longo. Voltando ao exemplo que eu tinha dado, alguém que pega um revólver e sai para assaltar, essa pessoa não está temendo a Deus. Lembra de Gálatas capítulo de número 6, no verso de número 7? Não erreis. Deus não vos deixa escarnecer, ou seja, Deus não se deixa ser zombado. Ele deixou a ordem aqui, devemos obedecê-la. Aí o versículo termina dizendo: aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Camarada sai com um revólver para roubar. Olha o que acontece aqui. Olha por que muita gente morre antes da hora e não vem falando que foi o próprio Deus que quis. Não, Deus quis, chegou o tempo. Ô, irmão, eu fico invocado com esse tipo de conversa. Chegou a hora, chegou o momento daquela pessoa. Volto novamente a repetir. Não confunda a permissão de Deus, porque Ele é soberano e é somente com a permissão dEle que uma pessoa pode vir a partir. O inimigo não pode tocar em alguém, matar o corpo de alguém, ou seja lá quem for, tirar a vida de alguém sem que seja com a permissão de Deus. Permissão é uma coisa, agora Deus querer que uma pessoa morra cravejada de tiro, irmão. Ah não, Deus quis. Chegou a hora, o estuprador foi lá, estuprou a moça e matou. É porque chegou a hora daquela moça. Ô, irmão, não chegou. Deus não queria que a pessoa morresse daquele jeito, não. Não. Tá tudo errado isso aí. Nem sempre alguém vai morrer porque Deus quis que morresse daquele jeito. Deus permite porque Deus não interfere. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele vem, Ele avisa, Ele toca, Ele faz de tudo para que a pessoa o obedeça, mas Ele não vai obrigar a pessoa a obedecê-lo. Lembra de Judas Iscariotes? Judas Iscariotes teve todas as chances possíveis e imagináveis. Até no último minuto, quando ele veio e beijou Jesus no rosto, Jesus olhou para ele e disse: "A que vieste, meu amigo?" Chamou ele de amigo, ou seja, dando a ele mais uma chance. Mas ele decidiu, diferente de Pedro, ele decidiu, porque Pedro também negou. Pedro também traiu, mas diferente de Pedro, ele, por si mesmo, livre-arbítrio, decidiu tirar a sua própria vida. Agora foi do querer de Deus que ele se matasse? Deus quis, Jesus quis que ele fosse lá e se enforcasse e de alguma forma depois ele caísse, porque a Bíblia diz que ele foi
partido ao meio, ou seja, ele primeiro se enforca, de alguma maneira, a Bíblia não dá detalhes, mas parece que ali a corda se arrebenta, ou não sei por qual motivo exatamente, o corpo dele cai e as suas entranhas, como está escrito, elas aparecem ali, ou seja, ele foi cortado ao meio. Morte terrível. Ah não, Deus quis. Deus quis que ele morresse daquele jeito. Não, Jesus deu chance para ele. Ele ficou com Jesus 3 anos e meio. Jesus mostrando os milagres, ele ouvindo a palavra, Jesus foi trabalhando, Jesus colocou ele como tesoureiro. Irmãos, em nenhum momento Deus quis que ele morresse daquele jeito. Eu quero novamente dizer aqui, Provérbios 10, 27 diz assim: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Aqui, ó. Tá aqui. Quem teme a Deus, os anos são prolongados. Porque a própria prudência da pessoa em obedecer a Deus coloca a própria pessoa na mão de Deus. E ali, diabo, homem, ninguém tem o poder de tocar. A pessoa só vai morrer quando Jesus quiser. Agora, vive de qualquer jeito, de qualquer maneira, fazendo o que bem entender. Não coloca o parapeito, como diz lá em Deuteronômio 22, verso de número 8, não coloca o parapeito no telhado. Aí cai e vem dizer que a culpa foi de Deus, que Deus quis. Conversa. Deus não quis. Deus nunca quis isso. Por isso ele deixou escrito: coloca o parapeito. Ou seja, vigia, faz a sua parte. Por quê? Em Provérbios 10, 27, a parte B diz: senão as tuas atitudes, ou seja, os anos dos ímpios, a sua impiedade, fará com que você viva menos. O tempo de vida, e não por culpa de Deus, mas por sua própria culpa, ou seja, pela culpa da própria pessoa, infelizmente será abreviado. Eu vejo um monte de jovens, já falei isso em outro vídeo, eu vou repetir. Eu vejo um monte de jovem morrendo antes da hora, antes do tempo, porque estava no lugar errado, na hora errada, e fazendo aquilo que Deus não queria que aquela pessoa fizesse, que aquele jovem fizesse. Aí vem dizendo que, chegou o tempo. Chegou o tempo não era tempo. Muitas pessoas morrem antes do tempo. E olha que foram avisados pela mãe, avisados por homens e mulheres de Deus. Deus às vezes entrega sonhos. Deus, irmão, Deus, olha, Deus faz de tudo antes que aconteça. Mas a dureza de coração em querer obedecer ou a mãe, ou a Deus, ou a palavra, ou não quer obedecer, às vezes faz com que se cumpra o que está escrito aqui. Eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte. Foi o que eu disse que já tinha contado em outro vídeo. Eu vou repetir porque isso é muito forte. Isso sempre marcou a minha vida. Eu um dia, não conhecia o evangelho ainda. Moleque, meninão, eu estava na casa de um amiguinho. Cresceu comigo. E eu vi ele xingar a mãe. Ele olhar para a mãe e dizer: vai comprar isso para mim. E xingou. Eu falei: não. Eu não tô acreditando, não. Eu não tô acreditando nisso que eu tô ouvindo, não. Eu falei: meu Deus do céu.
Se eu falasse isso para minha mãe, baixinha, ela me quebrava no pau. Tá pensando que é brincadeira? Se fosse com a minha mãe, do jeito que aquele rapaz falou, aquele menino era um menino. A gente era novo, um pouco mais de 12, acho que 12, entre 12 e 15 anos, eu não me lembro exatamente. Mas olhar para a mãe e falar daquele jeito, se a minha mãe, meu filho, tapaça, olha, comia no pé do espinhaço na hora. Pode ter certeza disso. Tu me respeita, rapaz. Tá precisando estar falando com quem? Minha mãe falava desse jeito, pequenininha, tá? Eu dou glória a Deus pela educação que a minha mãe me deu. Resultado. Pastor, o que aconteceu com esse menino aí? Ele falava desse jeito com a mãe. Bom, eu vi só uma vez. Eu não sei se ele falava. Provavelmente falava desse jeito com a mãe dele. Mas eu presenciei uma vez só. Resultado. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo de número 20, no verso de número 12. Quem não honra pai e mãe, olha aí a imprudência, ó. Vem falar para mim que Deus quis isso? Não. Ou obedece a palavra, ou vai viver o que está escrito na palavra. Está escrito lá, quem não honrar pai e mãe, não terá longos dias sobre a face da terra. Vamos falar exatamente como está lá? Está escrito assim, ó. Honra o teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias sobre a terra. Resultado, se a pessoa não honrar, acontecerá o contrário. A pessoa terá pouco tempo de vida sobre a terra. Tá entendendo agora o porquê? Eu não vou generalizar, mas você tá entendendo agora porque muito jovem tá morrendo antes do tempo? Não é porque Deus queria, não foi porque Deus quis. Eu quero terminar dizendo que a gente comece a colocar o parapeito no nosso telhado, para que alguém não venha cair de lá por causa da nossa negligência. E aí não adianta depois colocar a culpa na casa. A culpa foi porque não colocaram o parapeito. Grave essa mensagem em seu coração. E, por favor, envie ela para alguém. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra, Deus soberano em tudo aquilo que faz, o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Tu és o nosso Salvador, aquele que vem, que avisa, aquele que mostra, aquele que cuida, aquele que preserva as nossas vidas, que vem antes do inimigo, porque Deus, o Senhor, nos ama de tal forma que o Senhor faz que se cumpra o que está escrito em Amós, no capítulo de número 3, no verso de número 7, não permitirei coisa alguma sem antes ter dito aos meus servos, os profetas. Pai querido, continue avisando para esta pessoa, mostrando para ela os laços do inimigo, aquilo que o inimigo tem tentado preparar, aquilo que o inimigo tem tentado fazer contra, mas não vai conseguir, porque esta pessoa vai preservar a vida dela obedecendo a sua palavra e as forças do inferno não prevalecerão contra a vida deste que me ouve. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima reflexão.